Bom, boa noite a todos. Hoje, dia 10 de janeiro de 2023, a gente está retomando os trabalhos, as palestras, depois de um período de descanso, né? Quero agradecer a presença dos irmãos aqui essa noite. E o tema dessa noite é necessário nascer de novo. Pode passar, por favor. Esse tema é uma passagem que o nosso amado Mestre Jesus nos deixou como um ensinamento que para entrar no reino de Deus é necessário, é preciso nascer de novo. É preciso nascer da água e é preciso nascer do Espírito. Então, o nosso trabalho, ele é focado no renascimento, né? Na lapidação do novo ser, que é através do autoconhecimento que é possível renascer. Mas por que eu digo que através do autoconhecimento? Não há outra maneira a não ser que você se conheça a ponto de se transformar, de se reconhecer a tua própria escuridão, a tua própria sombra, para poder se transformar, se lapidar, se transformar num novo ser humano. Então, e que para isso ocorra, é necessário o autoconhecimento. Sem você se conhecer, sem você acolher a tua sombra, não há transformação. Porque enquanto você nega, enquanto você rejeita que você está dentro de uma programação onde se fala de raiva, onde você emana uma energia de ódio, de mágoa, de rancor, você ainda não nasceu de novo. Então, para que isso ocorra, você precisa ter muita perseverança, é necessário perseverar, é necessário ter coragem para enfrentar a tua própria verdade. Por quê? A verdade que liberta. Então, qual é a verdade? É a minha verdade que eu preciso transformá-la em luz, a verdade da minha sombra. Então, eu resolvi utilizar esse fluxograma, esse slide, porque ele fala muito sobre, nesse período aqui, nesse processo, ele retrata bem o renascimento do novo ser. Mas, para que nós possamos chegar nesse processo, é necessário enfrentar e acreditar no teu próprio processo. E nesse processo você é necessário reconhecimento da tua sombra. Olha, para ser bem simples e exato, o foco principal que vocês podem, se quiserem, focar é na parte do julgamento. Porque o julgamento, ele é a semente. Então, dessa semente, nasce todo uma folhagem. Eu dou sempre o exemplo da árvore. A árvore tem a raiz, que tem a semente, que criou as raízes, que vai nascendo os galhos e tem as folhas dessa árvore. Então, cada folha representa uma energia, mas a semente daquela árvore é o julgamento. Porque todo rancor um dia foi apenas a semente do julgamento. Todo ódio um dia foi apenas uma semente do julgamento. Então, quando vocês buscarem o entendimento do o que é o julgamento, por que eu julgo as pessoas? Por que eu julgo as pessoas? Porque eu acho que tudo que eu faço, somente o que eu acho é certo. E o que a outra pessoa faz é errado. Então, para que tudo isso se transforme em luz, é necessário buscar primeiramente o entendimento dentro de você. Por que eu estou julgando? Porque eu me acho melhor ou me acho no direito de avaliar alguém? Por que eu gosto de avaliar as pessoas? Porque eu gosto de comparar. Porque eu acho que o meu conceito, as minhas crenças, as quais eu fui criado e a que eu determinei que é a verdade e aquelas que eu acredito, somente essas são as corretas. E aquilo que a pessoa está fazendo não é certo. Então, as pessoas têm esses conceitos pré-formados
que são o sistema de crença das pessoas, e tudo que for fora desse sistema de crença, a pessoa avalia como sendo errado. Aí todo julgamento cria o que na pessoa? Inconformada. A pessoa primeiro ela fica inconformada, porque ela não se conforma que a pessoa está fazendo algo que está fora de um conceito que ela acha e avalia que é certo ou errado. Após o passo do inconformismo, a pessoa fica indignada. Aí cria-se a indignação. Após a indignação, a pessoa já começa a ficar com raiva. Depois da raiva, o ódio, do ódio, a mágoa, da mágoa, o rancor, e do rancor a pessoa fica na amargura. Então a pessoa que está sempre amargurada, ela está sempre reclamando da vida, está sempre julgando as pessoas, está sempre com raiva das pessoas. Então, quais são os benefícios de julgar? Nenhum. Não existe benefício no julgamento. Por quê? Vamos lá. Eu vou passar diretamente para a rejeição aqui, porque aqui está um fluxograma que fala sobre ansiedade, angústia e tal. Então eu vou começar da rejeição, porque da rejeição, abaixo da rejeição já está o julgamento. Eu não me recordo, deve ter algum slide que fala de julgamento, mas eu vou ficar nesse aqui mesmo. Qualquer coisa depois eu dou uma olhada. Vamos lá. Você julga, aí você começa a rejeitar a pessoa. É algo muito rápido que ocorre. Automaticamente a pessoa já está rejeitando. Por quê? Eu rejeito a maneira que a pessoa conduz a vida. Eu rejeito a maneira que a pessoa fala. Eu rejeito o jeito que a pessoa se veste. Então você vê, as avaliações são segundo o que a pessoa enxerga com o olho carnal. Então, mas se o nosso mestre Jesus falou que é necessário nascer do Espírito, é necessário eu discernir pelo meu espírito. O discernimento deve ser espiritual, do contrário será apenas o julgamento. Então vamos separar a situação. O julgamento é algo que eu tenho um conceito pré-formado dentro de mim, e o discernimento ele só ocorre quando eu me anulo de julgar uma pessoa ou uma situação, e aí que eu consigo acessar o campo espiritual, que daí eu consigo buscar a informação correta, que é o discernimento espiritual. Então, para que eu consiga discernir, o primeiro passo é eu aceitar. Eu aceito a situação, aceito tudo como é, aceito as pessoas como elas são, para eu conseguir acessar um campo espiritual e buscar o discernimento. Correto. O correto é isso. Porque do contrário é um julgamento onde eu me estribo no meu próprio entendimento. E o meu próprio entendimento é carne, é matéria. E da matéria não há discernimento. Pois tudo isso que eu falo é energia. Se é energia, é através apenas do discernimento que se ocorre a avaliação correta das situações. Então, para que eu consiga nascer do Espírito, eu preciso me anular do julgamento. Então, vamos lá. Eu estou na rejeição e automaticamente, gente, não está bem correto esse fluxograma. Mas, todas essas energias, elas estão sempre trabalhando juntas. Eu trabalho com elas em separado, mas toda essa energia de ódio, mágoa, rancor, ela se torna apenas uma egrégora. São várias formas, pensamentos, porque cada energia dessa cria-se uma forma pensamento no plano espiritual. E cada forma pensamento é alimentada por toda a consciência coletiva da humanidade. E se eu estou vibrando nessas frequências, emanando essas energias, eu estarei alimentando essas egrégoras, que é aquela mesma egrégora que é da guerra. Por quê? Foi apenas um julgamento pela falta de discernimento, que a pessoa achou que a outra pessoa ofendeu ela, porque não, o que ela fez não está certo. Você vê o julgamento. Quem sou eu para falar o que está certo ou o que está errado? Quem me deu autoridade para julgar? Eu vou bater em cima do julgamento, porque é ali que se encontra
a libertação. Porque se você consegue pegar uma semente de uma erva daninha e você consegue tirá-la de dentro da terra, ela vai nascer? Não. Então, vamos pensar assim, se vocês tiverem a oportunidade de pegar o mata-mato e jogar na semente da erva daninha, não vai nascer aquela erva daninha que vocês querem. Que tanto faz a humanidade sofrer. Porque toda essa programação está focada em dor e sofrimento. Então, vamos pegar firme, vamos focar no julgamento, porque assim, gente, o julgamento é pelo olhar. O julgamento é porque a pessoa avalia a vida segundo o que a pessoa enxerga. Eu dei aquele exemplo, nossa, eu não gostei da roupa daquela mulher. Ah, eu não gostei do cabelo daquela pessoa. Nossa, você viu como aquela pessoa está feia? É tudo rótulos, são colocados rótulos. Então, vocês têm que se abster de rotular as pessoas. Porque você compara uma pessoa com a outra, você gera a comparação, ou essa comparação vai trazer um campo de inveja que você vai estar criando, e automaticamente você vai estar criando um campo do quê? De julgamento, uma energia. Então, vocês veem, é algo muito automático. Se privem de falar para conseguir ouvir os pensamentos. Porque para criar uma energia de julgamento, de rejeição, de mágoa, é um pensamento. Não precisa nem falar. É pensou, criou. É imediato, assim, ó. Então, é como eu sempre falo, né? O jejum de falar. Mas aí tem a situação de que, se não falar também o que é necessário, aí você está fora do ponto de equilíbrio. Porque tudo na vida tem o caminho do meio. Porque as pessoas, nós tendemos muito a ser os dois pontos extremos. Ou a gente, que nem um exemplo, Jesus falou, sede santo porque eu sou santo. É que nem eu falei essa semana, eu falei assim, antes de ser santo, vamos aprender a ser um bom ser humano. Porque a santidade é um caminho muito longo, né? Para a gente se tornar um santo na terra. Então, se a gente ainda não é santo, não julgue. Se você ainda não é santo, porque o santo não julga. Então, se você está julgando é porque você não é santo. Então, mas tente pelo menos ser um bom ser humano, ou um ser humano melhor. Porque o caminho de ascensão, da iluminação, da santidade, há vários termos. Antes disso ocorrer, existe um processo chamado amor, que esse é o foco principal da quinta dimensão, da ascensão, cada um fala um termo. Que esse processo que eu falei começa aqui, ó, acreditando, tendo fé, tendo perseverança, tendo coragem. Coragem para quê? Para se enfrentar. Não é enfrentar o próximo, é se enfrentar. O caminho é para dentro. Se o teu caminho não está para dentro, está para fora, está no caminho errado. Não é o caminho errado, mas é um termo que eu vou utilizar essa noite. É um caminho que não vai conduzir para autotransformação. Ó, mudei o termo. Então, se você quer se transformar, o caminho não é para fora, o caminho é para dentro. Então, mas para isso eu preciso o quê? Acreditar, ter fé, eu preciso começar a aceitar, eu preciso confiar. Confiar em quê? Em mim mesmo. Eu preciso ter autoconfiança. Eu preciso parar de me julgar e de julgar as pessoas. Porque normalmente a pessoa que julga é porque tem a energia do julgo. Automaticamente a pessoa vai estar se julgando. Mas é aquilo que eu falo também. Jesus falou assim, ó, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que a mesma medida que você mede, você será medido. Então vamos pegar essas duas passagens que tem tudo a ver com o renascimento. Porque a única condenação que vai ter sobre a tua vida é aquele que você aplica sobre o teu irmão. Se você está julgando o teu irmão, é aquele julgamento que você está aplicando. Mas aí chega uma hora que você se anula do julgamento, começa a acessar a tua alma, transcende o ego, transcende a matéria, transfigura a alma e vai processando todas essas informações. Aí você chega na fonte, aí você vê que não existe julgamento, aí você acessa a divina presença eu sou,
Aí você tem a compreensão assim, não existe julgamento? Não, não existe julgamento. Aí você fala, então, eu sou livre? Sim. Então, qual é a única amarra que existe? É aquela que você cria. Qual é o único julgo que existe? É aquele que você julga. Qual é a única condenação que existe? É aquela que você condena. Tudo que você está fazendo para o teu irmão, você está fazendo para você mesmo. O caminho é o não julgamento. O caminho é não se julgar. O caminho é não aplicar condenação sobre a vida de outros. Quantas e quantas situações que as pessoas querem, criam uma situação, jogam a culpa em cima de você, para que você se sinta culpado em cima da situação, só porque você julgou e determinou que é certo e que é errado. Mas todo aquele julgamento você está aplicando sobre a sua própria existência. Então tudo que você faz, volta para você, porque é teu. Porque é a projeção do teu interior que você está fazendo. Você está julgando aquilo que está dentro de você, mas aquilo que está dentro de você é você que criou. E aquilo que você cria é a sua responsabilidade, não de outro. Não culpa, responsabilidade. Então, nós trabalhamos com a seguinte linha de pensamento. Não existe culpa, existe responsabilidade. Não existe pecado, existe consciência e responsabilidade. O que existe são pessoas criando fardos sobre suas próprias vidas e sobre a vida de outros. Tudo devido ao julgamento. Mas essa consciência a pessoa aplica sobre ela mesma. Aí gera dor e sofrimento. E não se agradando, não se contentando em apenas querer projetar sobre si mesmo toda essa carga energética, aí envolve as pessoas que estão ao redor. Projetando culpa, projetando julgamento, raiva. E tudo isso todo mundo já sabe que é ataque energético, que cada vez que você tem raiva, cada vez que você julga, cada vez que você tem rancor, você cria um campo de magia negra para o teu irmão. E, consequentemente, essa energia retorna para você também. Portanto, volto a dizer, não há benefício no julgamento. Vamos lá. Após eu passar por todo esse processo de confiança, aceitação, onde eu fiz o bom uso do livre-arbítrio, porque eu tenho o poder da decisão do quê? De falar, eu preciso parar de julgar. E é uma decisão, eu não vou julgar. Mas como que eu tenho que fazer? Agir. E como que eu vou me desfazer do julgamento? Trabalhando, transmutando e ressignificando. É nesse processo de transmutação, onde você consegue reconhecer o momento que você julga, você transmuta esse campo de energia e você traz um novo significado, ali você mudou a chavinha dentro de você. Aí é onde você consegue trabalhar dentro de você o não julgamento, o não auto-julgamento, aí você se desfaz dessa energia. É onde você fala assim, não há necessidade de expor meu ponto de vista. Julgamento é o achismo. Julgamento é você querer expor seu ponto de vista, determinando aquilo que é certo ou que é errado, segundo a tua própria consciência. Então, para cooperar com essa consciência, o correto é você avaliar e entender que não existe certo e errado. Existem consciências e escalas evolutivas de consciências, onde cada um manifesta o teu próprio grau evolutivo de consciência, vamos dizer assim. A pessoa que está em religião A tem uma consciência do que é certo, o que é errado, de quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Mas a religião B já acha que é tal pessoa que vai para o inferno e a outra que vai para o céu. Então, estão todos certos. Mas aquele que determina quem vai para o céu e para o inferno não somos nós. Não cabe a nós decidir nada sobre a vida de ninguém. Cabe a nós decidir sobre nossa própria existência. O céu e o inferno se encontram dentro de cada um de nós. Se você quiser criar o céu na tua vida, pare de julgar.
Mas se você quiser vivenciar o próprio inferno aqui na Terra, continue o julgamento. Por que você vai estar cocriando o seu próprio inferno, pessoal? Porque você vai estar julgando uma pessoa, automaticamente aquela pessoa que não possa não estar preparada para receber esse determinado ataque, começa a te atacar de volta e vive aqueles conflitos e guerras vivenciados diariamente. Isso é o inferno na Terra ou não? Sim. Energeticamente falando, sim. Você cria o próprio umbral na tua casa. Você, com toda essa emanação energética, você abre portais dentro da sua casa, você cria portais de acesso entre o umbral e a tua casa. E você que está abrindo esses portais. Aí você vivencia o próprio umbral na Terra. Mas quem que está criando? Quem que está escolhendo isso? Eu, você. Toda vez que você for discutir, julgar, criar um campo de conflito na tua casa, você se lembra disso com respeito, não com medo. Porque eu falo para se ter consciência, não para criar medo, não, para a pessoa ter cautela. Dia a dia eu vou pensar antes de falar, ou senão eu vou agir de uma outra maneira. Para quê? Para que eu crie o meu céu aqui na Terra. Porque o que eu escolho vivenciar, o fator determinante é a energia que eu estou emanando. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu falo. É a maneira como eu ajo no dia a dia. E é dessa forma que funciona. Após eu tomar as decisões corretas, fazendo bom uso do poder da decisão, eu começo a entregar o livre-arbítrio para Deus. Por que eu tenho que entregar? Para parar de querer controlar tudo e todos. Porque isso está muito relacionado com o julgamento. Está muito relacionado com os apegos. Porque a pessoa não tem domínio sobre si mesma, mas quer controlar a vida de todos. Quer controlar o que a pessoa pensa, quer controlar o que a pessoa fala. Eu gostaria de saber o que você está pensando. Você entendeu? Por que a pessoa quer saber tudo e quer controlar tudo que está acontecendo ao redor? Porque ela não confia na fonte criadora. Por quê? Ainda existe o quê? Quer controlar todas as situações, mas ainda não aprendeu a tomar decisões. As tomadas de decisões são realizadas o tempo todo. Eu tomo uma decisão de pensar mal de alguém. Então o livre-arbítrio, ele se engloba ali na parte de pensar, do poder da decisão. Mas vamos lá. Após a entrega do livre-arbítrio para a fonte criadora, e eu deixei de querer ter o controle, parei de querer controlar tudo e todos, é onde eu consigo transcender o ego. Porque transcender o ego nada mais é do que você se desvincular desse campo de energia. O ego é um campo de energia que se encontra dentro de nós, vamos dizer assim, para uma visualização melhor. E é possível transcender o ego quando você consegue compreender, você consegue se desfazer desses campos de energia, desses sentimentos. Aí você consegue desvincular do ego, porque daí é a hora que você consegue, eu vou dizer esse termo assim, você consegue enxergar melhor ele e você se sente separado. É onde o teu campo mental se separa através da abertura de um chakra, do chakra do plexo solar, onde abre o chakra do coração, é onde há essa quebra, vamos dizer assim. E após isso ocorrer, há um processo que é onde é transcender a matéria, que é onde você começa a se desfazer dos seus desejos carnais, desejo da matéria de comer demais, tudo que é relacionado aos vícios físicos. Esse transfiguração da alma e transcendência do ego é onde ocorre o quê? A libertação dos vícios morais. Então é uma separação, vamos dizer que são separados aqui, onde angústia, ansiedade, raiva, medo, ódio, rancor são os vícios morais. Por quê? São vícios que o ego adquiriu
para que ele se alimente, porque o ego ele é um ser sutil e ele se alimenta de energias. E quem alimenta ele somos nós, através do desequilíbrio emocional. Então, primeiro eu me desvinculo dos vícios morais, vícios físicos, é onde ocorre a transfiguração da alma. A transfiguração da alma é onde ocorre a mudança sobre a percepção de vida. Então, a nossa alma, ela foi obscurecida pelas energias que nós criamos, que se formou o ego, e a nossa alma, ela vamos dizer assim, que ela teve uma certa afinidade com o ego. Então a alma acha que é ego, mas a alma não é o ego. Nós não somos o ego. É o que eu falo, a gente vai conseguir descobrir que nós estamos no caminho certo é quando nós olharmos para dentro de nós e nós não vamos nos reconhecer mais. A hora que nós olharmos para nós e falarmos, eu não me reconheço como pessoa mais. Eu não sou mais a mesma pessoa. Mas por quê? Porque eu não tenho raiva, eu não tenho mágoa, eu não tenho rancor, eu não lembro do passado, eu não lembro de mais nada do meu passado. O que está acontecendo? Estou com amnésia? Não. Você se libertou do seu passado, porque o passado não existe. A hora que você olha para dentro de você e você não se reconhecer, você vai entender que você está no caminho correto, que é o caminho interior, que é onde você não vai saber, você não vai se identificar mais com as coisas do ego, você vai se identificar com as coisas divinas, você vai se identificar com a tua alma. É esse que é o caminho da autotransformação, o caminho do autoconhecimento. Mas para que isso ocorra, o renascimento ocorra, é preciso se conhecer, é preciso esforço correto, é necessário trabalhar o teu interior para que você compreenda quem que você não é, para você conhecer o seu verdadeiro eu, para que o que é verdadeiro aparecer, o que é falso precisa sair. Entendam isso. Enquanto o falso eu estiver no controle do teu aparelho, do teu corpo, da tua mente, dos teus olhos, da tua boca, o que é verdadeiro ainda não apareceu. Enquanto você ainda tem mágoa, o que é verdadeiro ainda não apareceu. Enquanto você tem rancor de alguém, o verdadeiro eu ainda não apareceu. É necessário nascer de novo, gente. É necessário nascer de novo para que você crie o teu céu na tua casa, na tua vida, com a tua família, você se libertando de quem você pensa que você é. Para que você reconheça e conheça a divina presença eu sou, que se encontra dentro de cada um de nós, que é onde essa divindade que nós somos aparece, junto com ela vem os atributos divinos, que é onde você começa a se reconhecer com a sua nova personalidade, vamos dizer assim. Só que essa personalidade é uma só. Não existem várias faces. Não, é apenas uma personalidade, que é o amor, o respeito, a paz, a harmonia, que se funde em apenas um ser. Então vamos dizer que a divina presença eu sou é um campo de energia que manifesta vários atributos divinos, mas é apenas uma personalidade que existe ali. É a divina presença eu sou, que está dentro de cada um de nós. Legal, gente? Quero agradecer a presença de todos. Eu sempre deixo frisado para as pessoas que participam das terapias aqui comigo, a importância de participar das palestras, né? Porque todo o campo de energia que é criado para que se traga a informação para cada um de nós aqui é muito importante para o nosso dia a dia. E deixo aberto para que todos aí que tenham a oportunidade de vir participar das palestras. E quem quiser participar, aliás, marcar as terapias, peço que, por favor, entre em contato no telefone. E qualquer dúvida, vocês podem deixar as perguntas no YouTube aí no canal. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma boa noite, até mais.